Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que mais uma vez nós vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina. Essa semana nós vamos entrar na semana 10 e temos como título A Mansidão do Crisol, no Crisol. E o texto bíblico para nós memorizarmos está lá em Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na realidade, mansidão não é um sentimento que agrade as pessoas nos dias atuais. Por quê? Conforme a definição dada aqui na lição, é a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento. Gente, isso é contra a cultura que nós vivemos. Por quê? Porque as pessoas hoje se bateu, levou. Xingou, é xingado. Se tu me xinga, eu te xingo. Se tu me bate, eu te bato mais forte. Não é à toa que não se ouve muito sobre isso visto que é uma característica que não muito respeitada na cultura atual. Às vezes a Bíblia traduz esta palavra com humildade, traço de caráter que também não é visto como desejável pela maioria das culturas. Porque quando se fala que a gente é pobre de espírito humilde, as pessoas pensam que somos fracos, que somos covardes. Na realidade, o manso é aquele que tem poder para fazer coisas maiores, mas não faz. Eu quero lembrar aqui, nós vamos ver na lição de domingo, de Jesus. Jesus foi manso e ele não tinha poder para destruir todo aquele pessoal que estava ali injustiçando ele, batendo nele, dando nele, tratando ele como qualquer coisa, menos como pessoa. Jesus podia ter tomado uma decisão forte, mas ele não o fez porque ele tinha um propósito, salvação. E nós, quando somos, quem sabe, objeto de fofocas, de injustiça, não devemos ter o sentimento de orgulho, de vingança, mas o sentimento de mansidão, suportar todas as coisas conforme o Senhor Jesus suportou por nossa causa. Então, não deixe de estudar a lição dessa semana. Será um momento de muita alegria, um momento de muito aprendizado para nós enfrentarmos o nosso dia a dia e permanecermos fiéis a Deus, sendo muito semelhantes a Jesus Cristo. Temos toda uma excelente lição e seja abençoada por nosso Deus. A lição de domingo, ela fala sobre situações muito especiais e tem como título Pão Quebrado e Vinho Derramado. O autor, o escritor cristão Oswald Chambers diz que nós devemos nos tornar pão quebrado e vinho derramado. Certamente está se referindo ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Jesus foi o pão quebrado e o vinho derramado porque ele ofereceu a sua vida, o seu corpo e derramou seu sangue para nos salvar. Mas nós temos outros exemplos também na Bíblia, não tão importantes como Jesus, mas são exemplos que são motivadores para nós permanecermos fiéis a Deus. Moisés, por exemplo, foi chamado para suportar ondas terminais de fofocas, críticas. Ele deixou o palácio, as cortes lá do faraó para se unir ao povo, seu povo, o povo de Hebreus, mas o povo castigou Moisés através de forma emocional, né? Era fofoca, era injustiça, era reclamação, murmurações. Chegou ao ponto de Deus dizer: Moisés, nós vamos destruir esse povo, Moisés. Ele não permitiu porque ele amava o povo. E Deus o estabeleceu ali, permitindo que o povo passasse todos esses 40 anos no deserto, a fim de que chegasse até o Canaã celestial. Outro exemplo nós temos na Bíblia sobre pão quebrado e vinho derramado é de José. José foi levado como escravo e lá, quando ele começou a trabalhar na casa de Potifar, ele foi injustamente acusado de ter tentado abusar da esposa de Potifar. Na realidade, não aconteceu nada disso, a gente sabe a história, mas ele permaneceu ali fiel, não se vingou quando ele foi lançado novamente para o trono do faraó como governador. Ele não se vingou de ninguém, muito menos de seus irmãos, porque ele entendia que tudo que ele passou foi para ter uma bênção ao povo. E nós muitas vezes somos chamados, assim como Ezequiel, que foi mais um alvo de
muito sofrimento para mostrar à igreja, ao povo de Israel, que eles precisavam fazer as coisas erradas, não permitir que o santuário de Deus fosse alvo de idolatria. Então, Deus chama cada um de nós para vivermos uma vida consagrada ao Senhor, e se tivermos que passar por lutas e dificuldades, possamos manter a nossa mansidão, a nossa humildade, assim como Jesus manteve para nos salvar. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu gostaria que você atentasse para o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 32 e do verso 1 ao 14, que é para você poder entender o contexto do que eu vou lhes falar. Então veja que ali diz o seguinte, que o povo, após ter saído do Egito lá através de Moisés, os israelitas, eles, diz a Bíblia que ele foi tirado por Moisés a mando de Deus, foi tirado com mão forte, etc, etc e tal. Só que depois disso, eles adoraram um bezerro de ouro feito por Arão. Arão pediu às mulheres, aos homens e às filhas, os filhos, que tirassem da orelha todos os brincos para transformar em ouro, e assim foi feito. Derreteram todo aquele ouro, aquelas argolas de ouro, e fizeram então o bezerro e adoraram. Ora, depois que eles começaram a adorar o bezerro, Deus anunciou que destruiria aquele povo ingrato e faria de Moisés uma grande nação. E veja agora a misericórdia e a graça de Moisés, primeiramente, e depois de Deus. Em vez de aceitar a oferta divina, Moisés intercedeu pelo povo, isso é, implorou ao Senhor que mostrasse graça ao povo. E Deus fez o quê? Deus cedeu ao clamor de Moisés pelo povo, porque ele teve suas razões para isso. E quais foram as razões? Primeiro, o povo poderia alegar que Deus tirou os israelitas do Egito para depois matá-los. Então poderia ocorrer isso. Irmãos, a resposta para essa pergunta que eu vou fazer agora é um tanto quanto delicada e exige da nossa parte uma sinceridade extrema. Qual é a pergunta? Você amaria o seu inimigo? Você amaria quem lhe fere? O que normalmente nós vemos nessas pessoas que nos fazem o mal, que nos prejudicam, que não querem saber de nós e que até nos ferem? O que você vê nessas pessoas? O que você nota nessas pessoas? Olha, nós temos várias respostas, Primeiro eu tenho que saber se eu perdoo ou não, se eu vou amar ou não meu inimigo, Mas o que eu vejo nessas pessoas? Primeiramente, eu vejo uma falta muito grande de espírito, uma pobreza grande de espírito. E vejo também a falta de comunhão com Deus. E quando eu vou lá no livro de Mateus, no capítulo 5,
no Sermão do Monte, né? Lá no versinho 43, que fala ali do amor ao próximo, do 43 ao 48, tá? Ali nos ensina, você vai lá, capítulo 5, versículo 43 a 48 de Mateus. Esse texto nos ensina a amar nossos inimigos e orar por eles, né? Porque afinal todos somos filhos do mesmo Pai. Por outro lado, Deus, ele faz chover, né, sobre os justos e os ímpios. Ele faz nascer o sol, o mesmo sol que brilha para você, brilha também para os justos e os injustos. Então, irmão, você não tem razão para não amar o seu inimigo e, mais do que isso, orar por ele. Mas eu não estou dizendo só você, eu também. Nós todos temos essa obrigação. Próximo tópico de estudo, boca fechada. Às vezes é possível demonstrar sabedoria mantendo a boca fechada, ou seja, não emitindo palavras. E quando nós agimos dessa forma em determinados episódios, nós acabamos colhendo ótimos resultados. Não é à toa que Jesus, lá em Mateus 11, 29, ele nos dá uma grande e preciosa dica. Preste atenção. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Às vezes emitimos palavras precipitadas. Às vezes nos metemos em encrencas justamente por não dosarmos o nosso ímpeto. É claro que, na maioria das vezes, nós agimos por impulso, ou seja, não levamos desaforo para casa. Mas, será que esta é sempre a melhor saída? Jesus aqui em suas palavras foi muito claro. Agir com mansidão, humildade de coração. A reatividade nem sempre é a melhor alternativa. E quando observamos as palavras de Jesus aqui, porque sou manso e humilde de coração. E o que ele diz no final do verso é justamente o que? Achareis descanso, paz. Como nós precisamos encontrar paz, momentos de descanso. Então, manter a boca fechada em alguns momentos evita conflitos, e evitar conflitos te traz uma atmosfera de paz. Pense com carinho nisso. Próximo tema, nossa rocha e refúgio. A rocha é considerado que é um elemento sólido, consistente, forte, e todo aquele que se abriga atrás de uma rocha está muito bem protegido. Mas de qual rocha nós estamos falando? Qual é a melhor de todas as proteções que você pode buscar? O nosso próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Salmos, capítulo 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A esperança está em algo consistente, em algo sólido. E Jesus Cristo, Ele é a rocha. Ele é aquele que nos protege, é aquele que nos abraça, que coloca a sua couraça protetora ao nosso redor. Em meio à aflição, em meio à angústia, em meio a momentos desagradáveis,
é somente Ele, o seu amparo, aquilo que Ele nos proporciona. Quando nós temos uma atmosfera celestial, quando nós conseguimos gerar essa atmosfera celestial, não apenas por nossas próprias forças, mas pela misericórdia de Deus, e nós percebemos que a mão do Senhor está sobre nós, não tenha dúvida de que Ele estende a você toda a graça dEle, toda a paz que somente Ele pode fornecer. Por isso não tenhamos dúvida de que o nosso melhor refúgio é a solidez da figura divina através de Jesus Cristo. Vamos fazer a conclusão do nosso estudo. Observamos que, mesmo que tenhamos o instinto de nos manifestar, de sermos reativos, ainda o melhor antídoto diante da adversidade é a calma, é demonstrar espírito de paz. Quando agimos de maneira precipitada, quando agimos de maneira sem refletir nas consequências, com certeza o caminho se tornará mais longo, se tornará mais pedregoso, ele se tornará mais árduo e mais cansativo. Opte pelo melhor caminho. E qual é o melhor caminho? Aquele que é o próprio caminho, porque Jesus Cristo afirmou com grande força que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que é o caminho é a estrada pela qual devemos trafegar. Aquele que é o caminho demonstra o melhor exemplo de paz, de humildade, de atitudes adequadas no momento da adversidade. Ele deu os maiores e melhores exemplos. Que possamos estar atentos e seguir esses exemplos que vão trazer ótimos resultados ao longo da nossa jornada. Nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Senhor Deus e Pai, nossa oração é a mesma do salmista. Compadece-te de todos nós, segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.